Olá, queridos irmãos, aceitem todos a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que nós estamos aqui para fazermos a leitura bíblica da palavra de Deus. Hoje nós leremos do capítulo 3 ao capítulo de número 7 do livro de Levítico. Mas sempre que nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, nós oramos pedindo que o Deus das Escrituras se revele a nós. Então vamos fazer isso? Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos graças a Ti, suplicamos ao Senhor pela Tua misericórdia, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estar mais um dia aqui para fazer a leitura da Tua palavra. Que o Senhor se revele a nós, que o Teu Espírito Santo se revele a nós, que nós sejamos alimentados e saciados pelo poder da Tua glória. Oramos em Teu nome e estamos certos da Tua resposta. Amém e graças a Deus. Vamos lá? Levítico, capítulo de número 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão e sacerdote derramarão o sangue nos lados do altar. Deste sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha, acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeitos. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar desse animal, que é uma oferta preparada no fogo. Trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre, o que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro.
Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do figo que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificando como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará estas partes no altar dos holocaustos, mais o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos. Isto é, o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre o monte de cinza. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunhão porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a propiciação por eles e serão perdoados. Depois o novilho será levado para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, o líder trará uma oferta, um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará uma oferta pelo pecado que cometeu, uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por este homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, como uma oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta pelo pecado, e porá nas pontas do altar do holocausto, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura de cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunho de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja
de animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em comunhão, assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação e em favor do culpado. O sacerdote fará propiciação do pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, como oferta pelo pecado e outra como um holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto de acordo com a forma prescrita e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se contudo não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará uma oferta pelo pecado, um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará a propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará para o sacerdote. Este fará a propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará a propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que foi confiado ou deixado para penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre o qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará a propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo
terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, mantendo-se fogo continuamente aceso no altar e não pode ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o seu restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Esta oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim, com fogo. É santíssima com a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente homens descendentes de Arão poderão comer a porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão, seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido, um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade pela tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços com aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado. O holocausto é uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida à parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras. Os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido com rins. O sacerdote os queimará no altar, como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É a oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É a oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz a propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor.
Se alguém a fizer por gratidão, então, com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e bem misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia que for oferecido. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, não ofertar for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquela que ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta da comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja de qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos, trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura com o peito e moverá perante o Senhor, como gesto ritual da apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção das ofertas de comunhão dos israelitas. Tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdote. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta pela ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Fizemos a leitura do capítulo 3 ao capítulo de número 7 do livro de Levítico. Nós voltamos amanhã, continuando a nossa leitura às 11 da manhã, se assim os céus nos permitir. Deus abençoe a sua vida.